Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos esperar mais 3 minutinhos para que todo mundo possa participar e começaremos logo. Obrigado. Voltei, se vocês estão de acordo, eu acho que nós podemos começar. Sejam muito bem-vindos para esse webinar da Câmara de Comércio França-Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Xavier Leclerc, eu sou coordenador da Comissão Digital e hoje nós temos o prazer de receber o Laurent Serafini e o Antoine Blavier para continuar um pouco o trabalho que nós começamos sobre trabalho remoto. Como todos vocês sabem, esse Covid, esse isolamento, criou uma aceleração da digitalização que traz muitos aspectos interessantes,
sobre trabalho remoto, como ser eficiente, enfim, traz muitas questões. Mas hoje nós queríamos focar um pouco sobre um tema extremamente relevante, que também viveu uma explosão, uma aceleração ligada à segurança das informações. Então, vai ser um prazer ter essa apresentação e essa conversa, porque a Câmara de Comércio é uma associação sem fim lucrativo e esse ano é um ano um pouco especial para a gente. Nós comemoramos 120 anos da Câmara de Comércio França-Brasil, e nosso propósito é criar conexões entre Brasil e França, entre as empresas brasileiras e as empresas francesas, e nós pegamos o gancho dessa situação do Covid-19 com algumas iniciativas. Listei aqui 3 dessas. O primeiro é a rede da Câmara de Comércio França-Brasil contra o Covid-19, com todas as iniciativas das empresas, das pessoas, para enfrentar essa situação, para trazer ajuda para quem precisa, seja através de empresas que têm essa noção de responsabilidade social, mas também trazendo informações. Há pouco tempo, um dos nossos afiliados conseguiu colocar o Festival Varilux em casa. Então, nós vemos que tem muitas iniciativas interessantes ligadas a isso, e a Câmara de Comércio está aqui para apoiar essas iniciativas, compartilhar esse conhecimento, e eu coloquei aqui embaixo uma nota da Velour Internacional muito interessante sobre os desafios, as informações confiáveis sobre essa iniciativa. Esse webinar ele é ligado, conectado a outras iniciativas que nós fizemos. Isso foi um webinar que fizemos dia 9 de abril, fizemos um outro sobre os desafios do trabalho remoto. Nós temos também outras iniciativas com parceiros, por exemplo, treinamento sobre organizações adaptáveis, que como transformar as empresas, além das ferramentas tecnológicas, como se transformar, se adaptar para conseguir enfrentar as incertezas que nós temos. E semana que vem nós teremos, dia 5 de maio, um outro webinar ligado a esse, sobre segurança da informação, mais ligados à governança, urgência, como se organizar. E com essa breve introdução, eu deixo a palavra para o Laurent. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter organizado este webinar. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim? Tranquilo? Bom. Para quem não me conhece, eu sou Laurent Serafini, sou CEO da Velour Internacional, que é uma empresa de gerenciamento de risco, de inteligência estratégica. E basicamente estamos fazendo 2 coisas: estamos protegendo os ativos das empresas. Então, dentro desses ativos tem as pessoas, as bens, mas também as informações e as tecnologias. E do outro lado, estamos fazendo inteligência de negócio, para essas empresas. Hoje, um assunto, como o Xavier comentou, é evidentemente relevante, porque eu vou introduzir e deixar a palavra a Antoine depois, mas a ideia é que teve uma mudança também nesse aspecto bem rápida, no sentido que chegou a pandemia, chegou a necessidade do confinamento, bastante empresas foram pegadas de surpresa, e de um dia para outro tivemos que passar de uma vida de escritório, uma vida em casa. E quem não estava preparada até teve que fazer isso às vezes à distância. Então, eu vou tomar o caso de nossas empresas. Vamos dizer que a 75% estávamos preparados, realmente, mas tinha 25% e todo mundo estava em casa, não dava para fazer as capacitações necessárias e de maneira remota tive que fazer tudo isso. Quando você está a 75%, já é bom, mas se você está a 25%, já é muito mais complicado. Tem que pensar, por exemplo, a falta de materiais. O Antoine vai falar disso. Você tem o material familiar, não tem um computador
computador a dedicar para o funcionário, e de um dia para o outro ficar em casa, vai usar um computador compartilhado com a família toda, o filho que vai carregar vídeo, jogar, a sua mulher ou o marido que vai mandar e-mail para os familiares, e você que vai ter que trabalhar, e às vezes de maneira até inconsciente, para ser eficiente, carregar dados da empresa, carregar dossiê, compartilhar informação, fazer webinar, etc. É lá que o cibercrime realmente percebeu que tinha uma grande oportunidade e que entrou com muita força, com tanta força realmente, que esse crescimento foi apontado pelos diversos organismos internacionais que lutam contra isso, que seja os próprios órgãos público-privados ligados ao setor especificamente de TI ou de segurança da informação, mas como a própria Interpol, e hoje de manhã estava olhando as alertas da Polícia Federal, por exemplo, que de novo esse mês colocou de maneira pública um monte de truque que essas pessoas estão usando cibercriminais para realmente prejudicar você ou sua empresa de diversas maneiras que o Antoine vai ver. Pode ser uma fraude para tentar pegar dinheiro seu, mas pode ser também outro tipo de ameaças. Os três, antes de entrar mais no detalhe com o Antoine, parece um pouco evidente, mas tem três pontos que sempre destacamos quando estamos falando com a empresa, e não tem que confundir, como estamos dizendo na France, velocidade é uma forma de precipitação, quoi. Ou seja, de urgência, de uma aceleração, eu diria, extrema. A ideia é realmente ficar tranquilo, bem refletir sobre a situação e prestar bem atenção a não sacrificar a segurança pela eficiência. E vou dizer porquê, vou dar um exemplo desse mês na França, de uma empresa, eu venho do Ministério do Interior, eu sou policiais de licença, não é trabalho de bico. O Ministério do Interior tem um flash que se chama flash ingerência, e o objetivo desse flash é alertar as empresas, as companhias sobre os riscos atuais, e realmente os últimos flash dos 2 últimos meses, que são semanais e às vezes diários, são a 99% em cima do cibercrime, nesse momento de pandemia. Então, tem vários exemplos, são casos reais, não são uma alerta do tipo, prestar atenção com recomendação, você olha, tal empresa aconteceu isso, e vai acontecer de novo com outros, e por isso que estamos explicando essa situação e quais são nossas recomendações. Eu vou dar um exemplo que mistura um pouco de cibercrime com social engineering nessa pandemia, e que às vezes são coisas que não poderiam ser percebidas, porque não é nesse caso que eu vou contar, não é a empresa que foi vítima diretamente, por exemplo, uma fraude bancária, onde o dinheiro da empresa foi roubado. Não, é o caso de uma empresa que tive um artigo na impressa, desculpa, porque ela está especializada em material de EPI, então ela está se colocando na empresa para dizer que ela fabrica, que ela pode vender, se disponibiliza para o hospital e a empresa para fornecer o material que é evidentemente necessário, e vendo isso, um cibercriminal piratou o endereço e-mail oficial da empresa e fez o mesmo trabalho, começou a contactar várias empresas fornecendo o material, aproveitando a notoriedade da vítima e começando a fazer esses contatos. E realmente funcionou, pedindo o pagamento antecipado para fazer os envios. Tudo isso foi um prejuízo milionário que foi dobre para essa empresa, primeiro porque a reputação foi atingida, e também porque é um estelionato, porque realmente o material evidentemente nunca foi fabricado nem entregado, mas o dinheiro ele saiu das empresas que quis contratar o material. Então lá tem uma parte de hacking, e tem uma parte de social engineering, e tem um prejuízo. Então isso, e Antoine vai explicar um pouco mais em detalhe, vem de diversas matérias, tem realmente o que é ligado diretamente ao teletrabalho, e nesse caso, o que foi apontado depois, não vou relatar todo o caso porque faz 3 páginas, mas o que foi relatado é realmente que a fraqueza da empresa na parte de sistema das informações permitiu a alguém se aproveitar para fazer esses contactos. Voilà. Então, Antoine vai entrar um pouco mais em detalhe, e seja livre de fazer qualquer pergunta no chat. Obrigado. Oi, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui conosco. Então, eu sou o Antoine Blavier,
Eu sou diretor de operações na Velour e eu cuido dos assuntos de segurança das informações e cibersegurança, né, da Velour. Então, eu vou passar um PowerPoint aqui só para me apresentar. Eu sou francês também, como o Xavier e o Laurent. Eu passei, quando eu estava na França, pelo Ministério da Defesa e por consultoria de armamento. E aqui no Brasil trabalhei um pouco com uma empresa ligada à Associação de Empresas de Material de Defesa. E eu sou auditor líder de ISO 27001 e eu tenho um MBA de cibersegurança, de gestão de cibersegurança. Então, bom, o Laurent e o Xavier já introduziram o assunto. Hoje a gente vai falar um pouquinho das ameaças, do contexto da cibersegurança, como eles falaram. A gente vai falar como se precaver nesse ambiente de home office, quais medidas a gente tem que tomar para garantir a nossa segurança e principalmente falando de coisas práticas, tá? Muitas coisas são válidas para muitas empresas, principalmente para pequenas e médias empresas. Bom, como o Laurent acabou de falar, tem um aumento, né, de cibercrimes, que até foram chamados de Corona Crimes, né, tem um hashtag sobre isso nas redes sociais. Esses ataques, esses crimes, eles têm 3 objetivos, né? A exploração política, isso ficou nítido nos Estados Unidos quando teve um ataque contra os serviços de saúde, né, o Departamento de Saúde Pública dos Estados Unidos, onde não foi um ataque bem sucedido, mas a grande suposição, a teoria por trás é que era alguma coisa para descredibilizar a resposta americana em frente ao Covid, né, que já está bem descredibilizada pelo governo federal lá, mas para descredibilizar ainda mais. Tem objetivos criminais, né, que são esses, como o Laurent falou, de cometer fraude, de ganhar dinheiro, as coisas que a gente já conhecia, e as coisas que têm a ver com as empresas, né, que é de repente, obter algum tipo de vantagem estratégica, fazer espionagem econômica em cima de um concorrente, vender informações confidenciais de empresas, credenciais, esse tipo de coisa que já eram também comum, mas que agora ficaram ainda mais evidentes, né? Uma empresa que a gente gosta muito na Velour, porque é uma empresa de soluções de segurança, né? De cibersegurança, antivírus, etc., é a Trend Micro, que é uma empresa que também publica bastante conteúdo na internet, então a gente recomenda bastante ver as coisas da Trend Micro. Eles têm vídeos que são bem didáticos, por exemplo, no YouTube, com o CEO da empresa, que é um cabeludo, um personagem um pouco diferente, onde eles explicam como que funcionam ataques cibernéticos. Eles têm um vídeo que fala sobre APT, né, que é a Advanced Persistent Threat, onde eles mostram um grupo de hacker tentando invadir uma empresa para acessar o material confidencial dela, etc. Então, é bem feito. E eles também publicam coisas sobre o Covid atualmente. Então, eles já analisaram, com a rede de segurança deles, né, com as soluções que eles têm instaladas em clientes, os endpoints, etc., eles já analisaram que teve 137 novos malwares que estão vinculados ao Covid-19, desde o início da pandemia. Eles viram mais de 900 mil tentativas de spam, o que foi uma multiplicação de 220% de fevereiro para março no volume de spam. 48 mil URLs, então sites maliciosos, né, domínios maliciosos, vinculados ao Covid também, tudo isso vinculado ao Covid, né? E desses, tem mais ou menos, tem um pouco mais de 100 mil domínios que foram registrados desde o início da pandemia com relação ao Covid, com menção do Covid, etc., no nome do domínio. E desses, a Trend Micro viu que tem 48 mil, então quase metade que são maliciosos.
E os tipos de ataques que eles mais identificaram é spam, isso todo mundo está falando, que o maior vetor de ataque hoje é o spam, é o que os criminosos usam mais, então aí tem toda uma coisa que é importante de salientar depois, a gente vai conversar sobre isso, sobre treinamento das pessoas, né? Tem 5% que são vinculados a URLs maliciosos e uma parte bem pequena que tem a ver com Antoine, Oi? Antoine, sua tela não se mexe, eu acho que o PowerPoint não está passando. Ah, não? Não. Voilà. Obrigado. Tá bom agora, ele aparece na tela. Problemas técnicos, vamos lá de novo. Agora foi. Vocês estão vendo? Sim. Ok, bom. Você está no slide número 4. Sim, agora vocês estão vendo o cenário brasileiro? Não. Não? Bom. E agora sim. Mas Obrigado. agora não está em tela cheia agora, né? Não tá. Bom, eu não sei porque ele não está aceitando sem a tela cheia. Com a tela cheia, desculpa. Agora está vendo? Não, tela cheia. Eu acho que a tela cheia não. Bom, então deixa assim. Vamos fazer assim. Vai ficar feio porque vocês vão ver como dizer, o número com as animações, mas, bom, no cenário brasileiro, o que a gente viu, principalmente, foram apps falsos, né, tentativas de obter, principalmente, dados pessoais, com o auxílio emergencial que foi determinado pelo governo, né, de R$600. Então, depois de anunciado, teve um monte de apps que foram colocados no Google Store, com falhas do Google Store que já eram conhecidas, né, de revisão, de verificação desses apps que são subidos, e eram coisas que tentavam se aproveitar justamente dessa preocupação das pessoas em tentar obter esse auxílio, etc. Aí o objetivo não foi obter algum ganho financeiro, mas sim conseguir dados para vender base de dados pessoais para depois serem usados em outras fraudes, né? E a gente viu algumas coisas que são que usaram o nome de empresas, né, como a Heineken, Netflix, Tramontina, etc., oferecendo falsas promoções, né? Por exemplo, a Heineken tinha um falso vale cerveja, né, falando que a Heineken ia dar cerveja de graça para quem se inscrevesse, etc. E aí o objetivo era obter dados bancários e esse tipo de coisa e dados pessoais das pessoas, né? De uma forma geral, como eu falei, o grande vetor é o spam, né? E isso também impacta no WhatsApp. A gente está recebendo muita coisa no WhatsApp que é falsa. A gente está recebendo SMS também com tentativas de phishing, né, de fazer as pessoas clicarem num link malicioso, e a Kaspersky viu que de fevereiro para março teve mais 124% de tentativas de golpe no WhatsApp. E aí, para fazer uma pequena parêntese sobre o crime organizado, a Europol já viu que na Itália, por exemplo, a máfia já fez a sua transformação digital, né? A gente está falando das empresas que tiveram que se adequar com esse novo cenário. O crime organizado também teve que fazer isso. A gente ainda não tem dados certeiros aqui no Brasil sobre, por exemplo, grupos criminosos como o PCC, que já tinham um ramo de atuação em crimes digitais com malware bancário, Bowler, né, também, que é de boleto, esse tipo de coisas para fraudar as pessoas.
Mas a tendência mundial é que esses grupos também migrem para o crime digital de uma forma mais intensa, né? Porque hoje em dia você não tem mais as mesmas oportunidades que você tinha antes, por exemplo, de movimentar uma carga de droga, né? Com poucas pessoas na rua fica mais evidente, não tem mais tanta possibilidade de assalto, etc. As estatísticas que a gente tem hoje no Brasil apontam para uma redução, por exemplo, de crimes contra o patrimônio, né? Então, esses grupos criminosos com certeza vão se mover para crimes digitais. Falar um pouco sobre privacidade, né? Teve alguns assuntos que despertaram preocupações. Falando em privacidade, a gente tem que falar sobre a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi adiada para o início do ano que vem. Ela ia entrar em vigor agora em agosto, só que com essa pandemia ela foi postergada. Aí teve a preocupação, por exemplo, com o rastreamento de celulares, né, o famoso índice de respeito ao isolamento social, né, onde os governos de alguns estados estão recebendo dados de operadoras de telefonia com a posição ou GPS ou triangulação de celulares, e eles falam que é de uma forma anonimizada, né? Tem algumas pessoas que já questionaram isso e que estão pedindo um pouco mais de transparência sobre como que esses dados são recebidos pelo governo e se eles são realmente anonimizados, né? Tem uma mudança também no paradigma, que hoje está todo mundo em casa, está todo mundo trabalhando na sua rede doméstica, às vezes, como o Laurent falou, em computador que não é da empresa, recebendo e-mail no smartphone que não é da empresa, etc. E tem uma pulverização de dados, assim, né? O perímetro da empresa, aquilo que a gente tinha que proteger normalmente, onde era o escritório, o prédio da empresa com o data center, esse paradigma mudou um pouco, né? Hoje a gente já tinha soluções cloud, já tinha soluções para trabalhar de home office, já tinha empresa que faziam isso, só que hoje a gente está fazendo isso de forma muito mais intensa, e tem essa pulverização de dados, que alguns são dados pessoais de clientes dessas empresas que estão hoje de home office. Alô? Com essa mudança abrupta para o home office, tem muita gente que precisava de algumas ferramentas e todo mundo se precipitou em cima, por exemplo, do Zoom, que foi muito criticado recentemente. Então, não vou falar sobre todos os pontos aqui, para ser breve. O Zoom ele sofreu bastante com uma má fama agora, né? Ele não é uma solução que não é segura, etc. Ele tinha, de fato, várias falhas de segurança, porque é uma solução que era fácil de usar, então todas as configurações de segurança, por padrão, elas estavam desabilitadas. Hoje eles trocaram isso para habilitar essas configurações por padrão, então senha para entrar em reunião, uma sala de espera, esse tipo de coisa que antes não tinha. E tem muita gente que se prejudicou com isso, né? Publicando o link o ID da reunião do Zoom, às vezes em redes sociais, então também aí uma parte de falta de conscientização das pessoas, né? E tem pessoas que espionaram reuniões, né? Aproveitando dessas falhas. Teve toda uma controvérsia também sobre a criptografia do Zoom, onde eles falavam que tinha criptografia ponta a ponta, quer dizer, por exemplo, se a gente está no Zoom agora entre meu dispositivo e o seu dispositivo, isso não era real de fato, né? Não era e ainda não é. O que acontece é que a sua conexão é criptografada até o servidor do Zoom, e depois do servidor do Zoom para a pessoa com quem você está em conferência. Só que dentro desse servidor do Zoom, ela é descriptografada,
Então, para o servidor poder gerenciar a reunião, né? Por exemplo, destacar a pessoa que está na tela, esse tipo de coisa. Isso gerou bastante preocupações, ainda mais que algumas chaves de criptografia eram geradas da China, em servidores da China. Teve questionamento sobre o fato de se o Zoom teve que responder a demandas do governo americano, por exemplo, para dar acesso a algumas reuniões, esse tipo de coisas que a gente já teve com as preocupações lá atrás da NSA. O Zoom ele foi bem reativo na maioria dessas questões, ele corrigiu várias falhas já ainda tem falhas para corrigir, ele ainda não se clarificou alguns pontos, por exemplo, tinha uma preocupação de vazamento, de venda de dados pessoais dos usuários para terceiros, né, principalmente o Facebook, e sobre isso eles não... Antoine, Oui? Como tem algumas falhâncias do Zoom, você pensa em outras ferramentas que são mais seguras? Então, eu ia justamente falar disso agora. O Zoom em si não é uma má solução. O que se recomenda é você vai fazer uma reunião de equipe, você pode falar de assuntos corriqueiros, do dia a dia, assim, no Zoom. Não é uma solução ruim para isso. Agora, se você vai falar de algumas coisas muito confidenciais, tem outras soluções que também têm falhas, por exemplo, o Teams e o Webex. Esses dias o Teams teve uma falha de segurança que foi descoberta por pesquisadores que alertaram a Microsoft, que já corrigiu essa falha. Então, tem outras ferramentas como essas que são um pouco mais corporativas e parrudas, né, e tem uma reputação um pouco melhor, né? Mas assim, se você quer realmente falar de coisas confidenciais, com criptografia realmente ponta a ponta, ninguém no meio que possa de repente te escutar, tem uma solução que é conhecida que é o Signal, né, o Signal, que é um aplicativo estilo WhatsApp, onde você consegue fazer ligação de voz, e aí você não tem um servidor no meio que gerencia isso, né, como é o caso do Zoom ou dessas outras soluções. Se você quer alguma coisa totalmente blindada, segura, tem que ser alguma coisa totalmente segura. Não existe, né, na segurança da informação, mas que você gerencia, tem que ser um servidor seu de videoconferência, alguma coisa assim. E como você avalia, por exemplo, o Juvencio está perguntando, o Google Meet? O Hangouts? É basicamente a mesma coisa do que o Zoom, do que o Teams, etc. São soluções de videoconferência que são muito legais porque elas são muito fáceis de usar, né? Só que você tem que sempre pensar que tem alguma pessoa por trás disso. Então, você está falando com o seu colaborador, sua equipe, você tem um servidor do Google que está fazendo a gestão dessa reunião. Então, se você é um terrorista que não quer ser pego pelo governo americano, você tem que ter essa preocupação. Eu entendo. Se você... Mas eu acho que o que vejo das perguntas lá no chat, as pessoas estão um pouco perguntando. Por exemplo, o Marcelo Stopa, ele faz uma pergunta que eu acho bastante relevante. Ele fala, quando você é uma pequena empresa de serviço, tipo contabilidade, advocacia, às vezes você tem que lidar com dados um pouco sensíveis. E ele fala, será que para uma adoção mais rápida do trabalho remoto, o G Suite, o Teams, eles funcionam? Ou você aconselha, tipo, desktop virtuais como VPN, uma coisa mais robusta, mais segura? Porque aqui poderia ter problemas. Sim, então, vamos falar de VPN depois, aí são coisas diferentes. A gente está falando de VPN, acesso aos dados, né? Sim. Agora, Zoom, Teams, Webex, etc., é videoconferência. Sim. Se você tem preocupação em cima de, por exemplo, tem alguma possibilidade de alguém interceptar a minha conversa do Zoom, do Teams, etc., no meio do caminho, tem criptografia. Não é a melhor criptografia, mas tem criptografia. Então, você não está usando alguma coisa onde alguém que, tipo, sei lá, você está na sua casa, você tem um vizinho com intenções ruins,
ele consegue entrar na sua rede Wi-Fi e ele vai conseguir ver sua reunião do Zoom. Não tem. Isso ficou evidente porque você tem uma ferramenta chamada Wireshark, que é uma ferramenta que faz sniffing de pacotes, né, que ele fica pegando os pacotes que circulam pela rede e pesquisadores olharam para aquilo e viram, não, realmente, o pacote que eu estou pegando aqui do Zoom dessa comunicação, ele é criptografado, tá? Então você não tem esse tipo de, você tem esse tipo de risco de interceptação, de novo, não tem um sistema 100% seguro, alguém que realmente quer descriptografar esse tipo de comunicação, ela não tem uma criptografia tão resistente que alguma pessoa com capacidades, mas aí seriam capacidades do nível do Estado, né? Não é o seu vizinho, de novo, que está brincando de hacker no seu prédio, conseguiria descriptografar isso e ver isso, né? Não tem, de novo, solução 100% segura. Por exemplo, a gente usa o Teams na Verbo. Essa semana teve uma vulnerabilidade do Teams que foi descoberta. O que você precisa, e aí a gente vai falar sobre isso depois, a Microsoft ficou sabendo dessa vulnerabilidade e atualizou o Teams. Então você tem que ter uma gestão das atualizações na sua empresa para garantir que as pessoas estejam usando a última versão que tem essa falha corrigida. Agora, você é um escritório de contabilidade, você vai mexer com dados financeiros dos seus clientes, etc., você precisa se comunicar com sua equipe. Então, aí olhar para as ferramentas que você está escolhendo, né, que seja o Zoom, o Teams, o Webex, qualquer coisa, saber das falhas, das fragilidades que essas ferramentas têm, e tem um momento onde você tem que assumir um risco, né? Não tem nada que é 100% seguro. Agora, eu não desaconselho o Teams, o Webex, o Zoom, por conta dessas falhas que ficaram evidentes. Se fosse um mês atrás, o Zoom tinha tanto problema que, não, realmente, é melhor não usar aquilo por enquanto. Porque a maioria das coisas já foram corrigidas. Então, só para resumir um pouco, tem dois lados chave, se eu entendo bem. Primeiro, tudo que está ligado ao acesso remoto a dados, como criptografia, VPN, política de gerenciamento de servidores, e também tudo que está ligado à comunicação entre funcionários e também entre empresas e clientes, certo? Sim. São um pouco os dois eixos mais importantes a trabalhar, certo? São vários eixos, né? Não tem um assunto. Um assunto aqui é comunicação. Como que eu faço com todo mundo separado para me comunicar? Preciso usar uma ferramenta assim. Agora, você não vai começar a mandar, por exemplo, planilha com dados pessoais através do chat do Zoom. Isso é melhor não, porque aí você está passando por um terceiro que pode ter acesso a esse tipo de planilha. Então, você tem que entender esse tipo de coisa, ver esse fluxo de informação novo que a gente está criando com o home office e definir padrões. De tipo, olha, se você não tem padrão, né? Tem empresas que já têm, mas essa planilha aqui, com os dados pessoais dos nossos clientes, a gente não pode encaminhar que seja assim, assim, assim. Você tem travas para isso, né? Você tem soluções sistema que existem para ter essas travas. Eu vou comentar sobre isso um pouco para frente, mas você precisa definir isso e explicar para as pessoas o que elas podem fazer ou não podem fazer no Zoom. Reunião do dia a dia da equipe, ok. Falar de um assunto super confidencial, estratégico para a empresa, vamos usar o sinal para falar entre o CEO da empresa e o CFO, por exemplo. Ok, super claro, obrigado. Então, continuando, então hoje, justamente entrando um pouco mais nesse assunto de o que fazer, como fazer, etc., a gente tem esse caos, entre aspas, esse pânico que foi criado pela pandemia e essa necessidade rápida de transformação digital das empresas, e como que a gente faz a segurança disso, né? Tem uma imagem que circulou em redes sociais onde tinha a pergunta de
quem é o maior incentivador da transformação da sua transformação digital da sua empresa, tinha a resposta 1, o CEO, resposta 2, o CFO, resposta 3, o diretor de inovação e resposta 4, a pandemia, né? Estava arriscada a pandemia. A gente ficou com uma aceleração de muitos projetos nas empresas, justamente por exemplo, e-commerce. A gente tem um cliente na Velour que tinha um plano até 2021 para fazer uma mudança das vendas para o e-commerce. Eles conseguiram isso em 15 dias com essa pandemia. Antoine, eu acho que tem um ruído, não sei se é você. Não sou eu estou ouvindo também. Ah, tá, perfeito, acabou. Então, tem uma aceleração, né, dessa transformação digital, como todo mundo já viu, faz um mês. E aí, como que a gente faz a gestão da segurança da informação? Então, aí eu estou falando da parte gestão, realmente, não da parte prática ainda. O que a gente recomendou para os clientes é, primeiro, situação nova, situação de crise, crie um comitê de gestão de crise voltado para a segurança da informação. Bastante das empresas já tinham um comitê de segurança da informação, só que ele não funcionava de um jeito adequado para enfrentar essa transformação digital obrigatória que a gente teve que passar. Porque o comitê se reunia a cada 15 dias ou mês, enfim, tinha que ser uma coisa muito mais intensa, por isso a questão do comitê de crise, né? E aí, por exemplo, tem empresas e organizações que tiveram muita dificuldade a pivotar para o home office, porque eles dependiam ainda muito de, por exemplo, processos manuais. Eu preciso que alguém assine esse papel. Então, esse comitê de crise, ele precisa ver esses processos que ainda não são adequados para a forma digital e ver como que a gente consegue transformá-los, por exemplo, de uma maneira rápida e segura na forma digital. Então, aí, uma vez que você fez isso, você olha para suas políticas, você olha para os fundamentos da segurança da informação. Então, que políticas eu tenho, que regras eu tenho, quais eu devo mudar, e os fundamentos, será que eu estou fazendo algumas coisas básicas de forma certa? Por exemplo, eu vou falar disso de novo depois, senhas e atualizações. São coisas que faz mais de 10 anos, 15 anos, que todo mundo fala que são coisas extremamente necessárias para garantir a segurança das suas informações. 70% a 80% das falhas de segurança, elas já têm algum tipo de correção. Então, se você não tem máquinas e softwares atualizados, você está vulnerável a muito dos ataques que já tem uma correção. Então, por exemplo, isso é um fundamento de manter as máquinas atualizadas, que as pessoas muitas vezes desconsideram ou não levam em conta com muita importância essa gestão de patches, né? Só que é super importante. E senhas a gente ainda vê hoje empresas que não têm política robusta de senhas e de gestão dessas senhas, troca de senhas. E, além disso, se você só tem senha para proteger o seu sistema, você tem um problema, né? Porque uma política de segurança da informação que está baseada em senhas, ela é falha, tá? Um sistema de segurança da informação. Então, você precisa de outras coisas para complementar isso, eu vou falar disso de novo depois, como, por exemplo, MFA, multifator de autenticação. O terceiro ponto, então, repensar os cenários de ameaças hoje eu estou num ambiente diferente. Antes eu tinha todo mundo no escritório, eu podia ter alguns que faziam home office, alguns comerciais em campo, etc. Só que hoje eu estou com todo mundo em casa. E como o Laurent falou na introdução, com pessoas que podem acessar o ambiente da empresa, os dados da empresa, a partir de uma máquina pessoal que eu não estou gerenciando. Então, são novas ameaças. Eu falei do crime organizado que está migrando para crimes digitais, né? Então, isso não é novo, o crime digital não é novo, mas é uma ameaça que vai se intensificar. Então, você tem que, no prisma dessa pandemia, rever os cenários de ameaças e ver ao qual você está mais exposto, basicamente fazer uma matriz de risco, ver impacto versus probabilidade e ver depois, a partir disso, prioridades e planos de ação.
Então, eu vi que eu tenho essas vulnerabilidades aqui estão meus ativos que são realmente críticos para a empresa, que controles mitigatórios eu tenho em cima disso, que tecnologias eu tenho protegendo aquilo, e como eu vou, o que eu posso comprar de novas soluções, o que eu posso fazer de melhor para proteger aquilo e mitigar o meu risco. E aí, repetir isso sempre, de uma forma constante, rever isso. Isso é uma coisa que você vai achar em todos os frameworks, né, de segurança da informação, de como fazer segurança da informação. É a melhoria contínua, não é vamos fazer um plano e aplicar e acabou, é sempre rever aquilo, porque quando você toma uma medida, muda alguma coisa, você sempre tem um risco residual que você precisa reavaliar, e você sempre tem, sempre não, às vezes você pode ter algum efeito negativo, né, que você precisa corrigir. Então, para falar de frameworks, eu falei na introdução, eu sou auditor de ISO 27001, então tem a série 27000, que é uma série que propõe uns frameworks, algumas regras, boas práticas que são muito interessantes para você ter uma metodologia para pensar a segurança da informação. E um outro framework que eu gosto muito é o framework do NIST, que é americano, onde ele é legal porque ele é muito prático. Ele tem basicamente uma tabela dividida em categorias, subcategorias, e ele aponta para as medidas, por exemplo, da ISO, do COBIT, de alguns frameworks assim, que você pode consultar e ver qual que é a recomendação. Então, essas são ferramentas. O NIST, por exemplo, ele é público. A ISO você tem que pagar, então por isso que a gente também gosta de falar do NIST, porque qualquer um pode ir lá, consultar, pegar a tabela e aplicar para ele, ver onde ele tem fraquezas, onde ele está bem, e fazer esse tipo de autoavaliação. Antoine, só para você souber, temos mais uns 10 minutos para depois guardar 5 minutos para fazer o check-out e verificar se... Eu acho que é tranquilo. Então, voltando para as coisas que você comentou, Xavier, que as pessoas estavam perguntando, por exemplo, já existem sistemas, soluções para garantir a segurança da informação, das informações. Então, o que você tem que ver é o que você precisa e como você vai adaptar isso à sua necessidade, e como você vai usar aquilo de forma segura. Então, foi falado muito de VPN, por exemplo. VPN é problemático. Se você não tem uma boa gestão dessas VPNs e se você não tem uma boa, uma aplicação dela. Por exemplo, eu vou dar um acesso VPN para alguém que vai acessar o ambiente da empresa, de uma máquina pessoal que eu não estou gerenciando, eu não sei se tem antivírus, eu não sei se está atualizado, eu não sei o que o filho fez na máquina na véspera, o filho do funcionário. Então, VPN não é a solução, é uma ferramenta para você conseguir criar um túnel entre a máquina do seu funcionário e seu ambiente, fazer a segurança das comunicações, etc., mas não é uma coisa que, se você tem uma máquina infectada que se conecta através de uma VPN, você pode ter algum tipo de network discovery na sua rede empresarial e algum ataque a partir de uma máquina que está infectada. Então, aí tem estratégias, modos de fazer que são diferentes. Por exemplo, tem o VDS, né, o Virtual Desktop Server, que você conecta a máquina, por exemplo, o pessoal do funcionário na rede da empresa através da VPN. Uma vez que ele entra na rede da empresa, na verdade, ele vai para uma DMZ, que é um local segregado, né, onde ele acessa uma máquina virtual, por exemplo, e a partir dessa máquina virtual, que não tem nenhum vínculo, não consegue copiar dados, por exemplo, você não consegue pegar dados que você está acessando nessa máquina virtual e copiar na sua máquina aqui local em casa, você consegue fazer um acesso aos dados seguros. Eu tenho um colega que trabalha em banco, o banco resolveu esse acesso remoto de outra forma. Ele deu para todo mundo um computador, entre aspas, não é um notebook, é uma caixinha, né, que não tem tela, não tem teclado, etc. Só que é um computador, ele tem processador, ele tem memória, HD, etc. Essa máquina, os funcionários colocaram na casa deles, eles se conectam nessa máquina que é gerenciada pela empresa para acessar a rede da empresa,
e se conectarem remotamente no computadores deles, que está plugado lá na rede da empresa, com todas as medidas de segurança, com todos os acessos que eles já tinham configurados, etc. Então, VPN não é a solução em si, é uma ferramenta para você poder acessar a rede da empresa. Depois tem CASB, que é uma ferramenta de segurança para acessos em cloud. Tem IPS e IDS, que são ferramentas de prevenção e de detecção a invasões. Tem ferramentas dessas que podem ser usadas por empresas pequenas, você não precisa ser uma empresa muito grande. Por exemplo, tem o CISPIS, que custa, acho que $70 uma licença por ano, então não é nada extremamente caro, e que te permite de configurar algumas coisas. Por exemplo, esse acesso aqui a esse servidor, enfim, eu vou restringir ele a IPs brasileiros, que assim um hacker na China que está tentando acessar esse servidor, ele não vai conseguir graças a esse IPS, IDS, enfim. E aí ele também te gera toda uma série de relatórios, de inteligência para você ver alguns comportamentos que não são adequados. DLP ficou muito, o Data Loss Prevention, né, software que rastreia dados, que impede, por exemplo, de imprimir tal coisa, de mandar tal outra coisa por e-mail, e aí aquilo que eu já falei de senhas e multifator de autenticação. Tem plataformas, por exemplo, o Office 365, que já tem algumas coisas assim integradas. Por exemplo, o Office 365, ele tem ferramentas que já são um pouco voltadas para DLP, para governança de dados, para rastreio de dados, para ver o que os funcionários estão fazendo com aquilo. Então, muitas vezes as empresas elas já têm coisas para implementar medidas de segurança, só que elas não necessariamente estão usando e precisam, naquela parte que eu estava falando anteriormente, de rever os cenários de ameaça, as ferramentas que você está usando, elas precisam se adequar a esse novo cenário e usar essas ferramentas que muitas vezes elas já têm à disposição. Para ir rápido, segurança de redes domésticas também é um assunto muito importante que muitas vezes é ignorado. Você não sabe, por exemplo, qual que é o roteador que a pessoa está usando em casa, se ele está bem configurado, se ele já não foi hackeado, enfim. Então, isso é uma coisa que também deve se olhar, principalmente, por exemplo, se você é uma organização de 10 mil funcionários, você não vai conseguir fazer isso para os 10 mil funcionários, mas você pode definir prioridades. O CEO, o CFO, algum gerente que está tratando de um projeto muito confidencial, muito sensível para a empresa, você pode remotamente olhar para a segurança da rede doméstica dele, ver se tem alguma coisa errada, implementar medidas de filtragem por endereço MAC, enfim, tem várias coisas que dá para se fazer. E tem que pensar que segurança da informação não é só confidencialidade. Então, quando você tem que rever os cenários de ameaça, você tem que pensar também, por exemplo, eu posso ter um computador de um funcionário que pode ter um problema de hardware, e aí como que eu faço para prestar assistência a essa pessoa? Se essa pessoa não consegue trabalhar e que ela é uma pessoa crítica para a minha operação, com informações críticas, que ela está copiando no HD e que só tem no HD do computador e esse HD queima, é um problema de disponibilidade dessas informações. Então, você tem que rever estratégias de backup, por exemplo, né, na nuvem, para sempre ter esses dados disponíveis e etc. Bom, isso a gente já falou, o fator humano é essencial, continuar a comunicar e a educar as pessoas, a explicar, por exemplo, o que eu posso fazer no Zoom, no Teams, no WebEx, o que eu tenho que tomar cuidado, informar as pessoas que o maior vetor de ataque hoje é o spam, então como que eu reconheço um spam? Só que o humano, ele faz parte do sistema como um todo. Muitas vezes a gente tem essa visão do ser humano que é leigo, né, que vai falhar em algum momento, só que ele realmente vai falhar. Por exemplo, eu trabalho com segurança da informação, eu já falhei também. O erro é humano, né? Então você tem que ter um sistema por trás disso, ferramentas por trás disso, para mitigar esse risco. O dia que a pessoa clica num link malicioso, você tem que ter alguma trava para impedir que algo ruim aconteça, né?
E agora falando sobre dicas realmente concretas de usuário comum e usuário também corporativo, o que você tem que ter para manter o seu dispositivo seguro? Antivírus, isso é essencial, não use um computador sem antivírus. A melhor coisa é antivírus pago. Você pode procurar, não vou fazer publicidade para nenhum, mas você pode procurar listas dos melhores antivírus de 2020, por exemplo. Não é uma coisa cara, por exemplo, para você como pessoa física, e nem para a empresa, mesmo que seja pequena, né? Atualizações, de novo, é uma coisa extremamente importante ter os sistemas atualizados. Senhas, eu já falei, você tem hoje muitas senhas, muitos acessos, etc. Então, em vez de reutilizar a senha, por exemplo, o Zoom teve uma coisa que eles falaram que era um vazamento de contas e senhas de usuários do Zoom. Na verdade, não foi isso, foi um vazamento de outra base de dados de senhas e usuários, e as pessoas foram testando essas senhas, esses usuários, em credenciais, em logins do Zoom, e eles viram que alguns funcionavam, porque as pessoas elas usam o mesmo e-mail e a mesma senha para vários acessos. Então, para evitar isso, use um cofre de senha. Tem um que chama KeePass, por exemplo, que ele te permite de salvar todas as suas senhas dentro de uma caixinha, entre aspas, no seu computador, e até de gerar senhas aleatórias seguras, para você evitar de reutilizar senhas sempre. A dupla autenticação, que eu já expliquei, você pode ativar a dupla autenticação para quase tudo hoje. Facebook, Instagram, Google, etc. Então, use isso, porque se a sua senha vazar, se a sua senha é fraca, você tem um outro fator que é mitigatório, que é um segundo fator de autenticação. E aí, algumas extensões de navegadores, por exemplo, para saber se o site que você está acessando é seguro, tem vários. Tem o Web of Trust, que te indica quando alguém reportou um site como malicioso, esse tipo de coisa assim. Se você tem dúvidas, você tem o vírus total, por exemplo, me mandaram um anexo, eu não sei se isso está seguro e tal, vai nesse site, joga o anexo lá, e ele vai te dizer, de acordo com mais de 50 antivírus, se eles detectaram alguma coisa maliciosa naquilo. Ele também funciona para URLs, né, para sites. Você joga o site, o endereço do site lá, e ele te fala se ele vê algum tipo de anomalia. E esse site também faz a mesma coisa, ele é um pouco mais voltado para engenharia reversa, por exemplo, você sabe que você tem um malware, você joga ele lá, ele vai te mostrar o que o malware faz com um pouco mais de detalhe, não só te falar, tem um malware aqui. E não esqueça do seu celular, que seja pessoal e principalmente corporativo. Muita gente ainda não tem, por exemplo, antivírus no celular, é o fundamento de tudo. Muita gente não percebe que você está tratando, às vezes, muito mais dados da empresa e também dados pessoais seus no celular do que num computador. Então, não esqueça disso. E é isso. Muito obrigado, Antoine. Muito interessante, muito relevante. Ainda não tenho antivírus no meu celular. Então. Estou bem organizado no computador, mas nem pensei em colocar um antivírus específico. Você teria dicas de vírus, fazer propaganda para orientar? Então, depende do seu celular, né? Antigamente tinha essa coisa de que o iPhone era mais seguro, porque tinha menos, realmente, malware que era voltado para produtos, para sistema operacional e dos telefones da Mac, né? Hoje isso não é mais verdade, tá? Então, o que eu recomendo, o que muita gente faz, inclusive eu, procura no Google, eu tenho um iPhone, qual que é o melhor antivírus para o iPhone? Você vai ter um monte de sites que fazem pesquisa, que te falam qual que é o melhor custo-benefício, etc. Por exemplo, para iPhone, a gente tem uma solução corporativa para gerenciar os celulares da empresa. Para Android, vou citar o nome, é o Bitdefender. Para Android, ele é muito completo, porque o Android ele te permite fazer muita coisa que a Apple trava, né? Então, você tem o Bitdefender, por exemplo, para Apple, só que você não tem todas as funcionalidades de gestão do celular da empresa como você teria com o Android.
Obrigado. Vejo algumas perguntas a mais, nós temos mais alguns minutinhos. Qual é o nome do programa de cofre de senha que você comentou rapidinho? KeePass, Keepass. Ele é open source, mas de novo tem um monte, tem vários, tem para celular também, tem aplicativo que faz isso. Procura cofre de senha para computador na internet, ou alternativas para KeePass, esse tipo de coisa. Você vai achar artigos que te explicam qual que é o melhor, qual que é a diferença, esse tipo de coisa, mas isso é bem importante ter um cofre assim para gerenciar as dezenas de senhas. Mais uma dica que eu vou usar. Muito obrigado, Antoine, Laurent, pela conversa. Eu acho bastante interessante. Ainda nós vemos que o nosso conhecimento sobre essas dicas, às vezes bem básicas, quase de bom senso, precisam ser ampliadas. Agradeço a participação de todos e relembro que nós teremos um outro webinar mais ligado, de novo, à segurança de informação, mas sobre governança, sobre como articular, como criar organização de gestão de dados, de transferência de dados. Então, muito obrigado por todos e tenham um bom dia. Merci beaucoup. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, mano.